Olá, jovens, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o Sérgio Levi, congrego em Clube de Campo, uma igreja do Ministério de Santo André, e por misericórdia de Deus, tenho o privilégio de ser o comentarista da revista desse segundo trimestre de 2025. Essa revista que tem por título Quem Sou Eu na Galeria dos Heróis da Fé? Mais do que mergulhar na história da igreja, esse trimestre é um convite para nós conhecermos, ou a nós conhecermos as nossas raízes. Como diz o professor e historiador do cristianismo Bruce Shilley, no seu livro A História do Cristianismo, lançado pela editora Thomas Nelson, ele vai dizer o seguinte, que um cristão que não conhece a sua história não é capaz de refutar os erros e de transformar o seu tempo. A proposta desse trimestre não é apenas estudar o cristianismo enquanto instituição, que a instituição ela é estática, mas é estudá-lo também como movimento. Por quê? Porque a igreja ela é tanto instituição como movimento. Ela é instituição porque nós falamos da parte jurídica, do seu estatuto, tudo isso são coisas importantes para que uma igreja ela funcione. Mas ela é um movimento por quê? Porque, conforme diz também o próprio professor Bruce Schiller, ele escreve, e eu quero abrir aspas, a igreja, entretanto, ela é o povo de Deus na história. E ela vive em uma tensão entre um ideal, que é a comunhão universal dos santos, e o específico, o povo de determinado momento e local. A missão da igreja no tempo requer instituições, que são regras, líderes, lugares. Porém, quando as próprias instituições obstruem a propagação do evangelho em vez de promovê-los, os movimentos de renovação surgem para retornar à missão básica da igreja no mundo. E estas páginas são ilustradas pela vida dos heróis da fé. Então, essa é a nossa proposta. Estudar não somente enquanto instituição, mas enquanto movimento. E, enquanto movimento, a nossa primeira aula, ela tem por título Somos a semente dos heróis da fé. Eu não poderia deixar de citar como texto-chave Apocalipse 6:9, que é um texto de um livro escrito em um momento de tribulação, em um momento de perseguição, onde ali os mártires estão debaixo do altar, clamando por causa da palavra e do testemunho, pedindo justiça, porque eles foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Em síntese, o objetivo, dessa aula seriam vocês conhecerem alguns nomes da igreja que viveram no período conhecido como cristianismo patrístico. Algumas pessoas elas têm a ideia de patrística apenas como um movimento filosófico. Porém, o movimento patrístico ele é um movimento do cristianismo. Ele acontece dentro do cristianismo. E é muito interessante, porque para eu conhecer, por exemplo, o impacto de Agostinho, o impacto da obra de John Hus, de Wycliffe, do próprio Lutero, a Reforma, o que vem depois da Reforma, eu preciso conhecer o cristianismo patrístico. E também conhecer e pensar um pouco sobre a fé que esses homens expressaram em seu tempo. Os objetivos, os objetivos também são estudar a vida e obra de alguns homens do período conhecido como cristianismo patrístico, refletir sobre a fé, coragem e amor que eles expressaram em seu tempo e aplicar em nosso tempo seus princípios de fé e coragem. A minha proposta aqui nessa videoaula não é
reproduzir a revista para vocês. Até porque, para isso, vocês têm um material escrito em mãos, mas é trazer subsídio. E como subsídio, eu quero contextualizar você, jovem, dentro do período histórico que nós estamos estudando. Essa imagem que vocês estão vendo aí no slide, cristãos nas arenas, cristãos sendo queimados, jogados vivos dentro dos caldeirões. A imagem principal, aqui nós temos um desenho do Inácio de Antioquia, que é um dos heróis base dessa nossa, como posso dizer, dessa nossa lição. Isso era uma cena comum nesse período do cristianismo patrístico ou do cristianismo primitivo, tá bom? Talvez uma palavra que se encaixe muito no vocabulário de vocês seja a palavra cancelado. Imagina você ser cancelado apenas porque falou a verdade. Imagina você hoje no Instagram ser cancelado porque postou um texto de João 3,16, ou porque simplesmente em uma aula na escola onde o professor está dizendo que Jesus foi uma lenda, que não existiu, e você ali manifesta a sua fé, e você ser cancelado. Foi basicamente isso que aconteceu com esses primeiros cristãos. A diferença é que muitos deles pagaram, foram cancelados com a própria vida. Quando nós falamos desse período, nós não podemos nos esquecer de alguns nomes que são muito importantes. Mas antes disso, eu quero que vocês tenham acesso a essa fonte, que foi uma carta do governador Plínio ao imperador Trajano nos primórdios do cristianismo, mostrando o principal crime dos cristãos e por que eles deveriam morrer. Abre aspas. Todo crime ou erro dos cristãos se resume nisto. Tem por costume reunirem-se no certo dia, antes do romper da aurora, e cantarem junto um hino a Cristo, como se fosse um Deus, e se ligarem por um juramento de não cometerem qualquer iniquidade, de não serem culpados de roubo ou adultério, de nunca desmentirem a sua palavra, nem negarem qualquer penhor que lhes fosse confiado, quando fossem chamados a restituí-los. Depois disto feito, costumavam se separar e se em seguida reunirem-se de novo, sem a menor desordem. Depois dessas informações, julguei muito necessário examinar, mesmo por meio de tortura, duas diaconisas, mas nada descobrir a não ser uma superstição má e excessiva. Quando ele fala superstição, ele está se referindo à fé em Cristo Jesus. Então, note que o erro pelo qual esses cristãos foram cancelados em seu tempo é simplesmente porque eles pregavam uma vida ordeira e de acordo com as palavras de Deus, tinham Cristo apenas como seu Senhor e tinham uma fé excessiva em Cristo. Uma vez dito isso, vamos refletir. Não podemos pisar na semente plantada pelos mártires da igreja. Tal como eles, devemos adubá-las com nosso sangue, se necessário for. Esse é um pensamento meu acerca desse tempo, parafraseando Tertuliano, parafraseando grandes homens que pensam o cristianismo. Então nós não temos o direito de pisar na história da igreja, como muitos fazem hoje. Muitos, às vezes, olham para a história apenas como algo que não tem valor. Mas nós temos que compreender que se chegamos aqui, teve pessoas que plantaram, teve pessoas que, com certeza, adubaram, plantaram a semente com as suas próprias vidas. Então, nós temos que ter isso em mente. Para compreender esse período, eu preciso compreender o seguinte: as 10 principais perseguições, tá bom? Só que antes de falar dessas perseguições, eu preciso compreender uma coisa.
eu preciso me contextualizar dentro do espaço e tempo daquilo que a Bíblia chama como plenitude dos séculos. O que seria a plenitude dos séculos? Primeiro, a plenitude dos séculos seria aquele período onde Deus envia Jesus, e esse período ele está propício a ter a mensagem de salvação proclamada por todos ou em todos os lugares de seu tempo, chegando até nós. Se Jesus viesse antes da plenitude do tempo, ou dos séculos, como alguns falam, nós temos, com certeza, a mensagem não teria chegado até nós. Claro, eu estou falando isso dentro da perspectiva da história. Mas quando nós analisamos a plenitude dos séculos, nós vemos que Deus enviou Jesus no tempo certo, que o evangelho, ele é desenvolvido e ele é pregado no período certo. O cristianismo, com a sua obra missionária, começa no período certo. E três coisas cooperam para a plenitude dos séculos. Primeiro, o aparecimento ou o surgimento de Alexandre o Grande no século IV a.C. Mas por que Alexandre o Grande é importante para o cristianismo? Porque por meio dele, três coisas acontecem. Primeiro, o helenismo é grego, que tem por proposta unificar a cultura. Olhando do ponto de vista de estratégia, de proclamação do evangelho, o grego koiné, ele facilitou demais a proclamação do evangelho. Por quê? Porque o grego era como se fosse o inglês dos nossos dias. Todo mundo, ou a maior parte das pessoas da época falavam. O próprio apóstolo Paulo, ele faz uso disso. Quando nós vemos Paulo, muitas pessoas têm o hábito de dizer Paulo, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, foi Paulo que mudou por uma estratégia. Porque Saulo era um nome mais judaizante, um nome que era muito mais fácil de compreender as suas raízes dentro do judaísmo. Quando Paulo vai para o mundo helênico, ou para os gregos, ele tem que procurar uma variante, uma raiz que seja globalizada. E aí surge Paulo. Para vocês compreenderem, é como se fosse João e John. João, para nós, tudo bem. Mas se você for no contexto global, John é muito mais conhecido do que João, mesmo sendo o mesmo nome, só que escrito e falado dentro de um idioma globalizado como o inglês. O terceiro ponto, o Império Romano, com a sua unidade, o segundo ponto dentro dessa plenitude dos séculos, seria o Império Romano com a sua unidade política e estrutural. Se a Grécia, com Alexandre o Grande, cooperou para um idioma único, Roma coopera para aquilo que nós conhecemos como uma estrutura política e infraestrutura. Roma agora tem a política de não impedir o culto a outros deuses, apesar que, quando o assunto foi o cristianismo, eles impediram, mas por um motivo. O cristianismo, diferente das outras religiões, tinha apenas Jesus como seu Senhor. E isso impediu o culto e a veneração aos imperadores. Então, isso é muito interessante. O terceiro ponto, que seria a infraestrutura romana. Roma chega agora construindo vias, trazendo segurança marítima, né, navegação principalmente no mar Mediterrâneo, e, acima de tudo, trazendo segurança também nas vias. Quando você vai para a história, você vê que as vias antes de Roma eram perigosas. Com o Império Romano, tem-se muito mais segurança para você andar de cidade em cidade pregando o evangelho. E internamente olhando agora, tinha um fenômeno acontecendo que foi muito benéfico para o cristianismo, que foi a divisão dentro do próprio judaísmo. Há judeus que eram mais conservadores, tinham a Torá apenas como a sua palavra, eram contra a helenização, e já tinha judeus que eram favoráveis à helenização. Então,
esses pontos também cooperaram para que na plenitude dos séculos o cristianismo tivesse o que nós podemos chamar de uma propagação tão grande. Feito essa introdução, agora vamos entender as perseguições dentro desses 10 imperadores e assim, lembrando, viu, jovem, você professor, que as perseguições ao cristianismo, aos cristãos, começaram com os judeus, tá bom? Lá em Atos capítulo 6, 7 e 8, aquela grande perseguição nada tem a ver com Roma. Aquilo ali foi tudo pelos judeus, promovido pelos judeus. Sim, depois dessa perseguição pelos cristãos, em 64 vem a primeira perseguição aos cristãos, que vem por mãos de nada mais, nada menos do que Nero, né? No dia 18 de julho de 64, Roma é incendiado, e aí os historiadores também discutem. Por muito tempo foi unânime que foi Nero que pôs fogo em Roma, mas hoje já tem historiadores que falam que provavelmente não, porque há dados que provam que Nero nem em Roma estava, mas que foi devido à infraestrutura precária. Outros dizem que não foi Nero, mas foram seus funcionários que colocaram fogo para justificar a arrecadação de fundos, a fim de promover-se muito mais a tirania do Império de Nero. Mas isso não vem ao caso. Fato é, em 18 de julho, né, em 18 de julho, Roma, de 64 depois de Cristo, há um grande incêndio em Roma, e isso é suficiente para que comece uma perseguição, por que não dizer a primeira perseguição de Roma aos cristãos. O que eu não posso cometer o erro é de chamar essa perseguição de 64 de a grande perseguição, porque ela foi uma perseguição apenas em Roma, local. Ela não foi uma perseguição em todo o império, como veremos mais para frente, que teve 2 imperadores que, nesse quesito, superaram todos. Mas quando eu falo aí dos imperadores, eu tenho Nero, em 67, depois de Cristo, né, ou 64, Domiciano também, que ele faz ali uma perseguição jamais dentro do contexto da Ásia, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano. Anote esse nome, jovem. Diocleciano. Esse cara, ou esse imperador, foi o que primeiro trouxe uma perseguição sistemática. Mas daqui a pouco falaremos. Aqui está uma linha do tempo dessa perseguição. Então, só contextualizando vocês aqui dentro disso, quando nós falamos das grandes perseguições, então, por exemplo, em 81, depois de Cristo, Domiciano, né, aqui Domiciano, ele traz uma perseguição para a igreja ou contra a igreja por conta de sua ganância de poder. O Domiciano, entre muitas coisas, ele se intitulava de o Deus Sol. E é bem interessante, compreendendo o Apocalipse dentro do seu tempo, que quando Cristo fala que ele brilha mais do que o sol do meio-dia, João vendo Cristo, isso era, podemos dizer assim, uma afronta ao Domiciano, que se intitulava de o Deus Sol, tá bom? No século II, quando Trajano assume o trono, há uma perseguição mediante denúncias. Então, caso o cristão se negasse a seguir alguma tradição religiosa romana, e isso fosse denunciado, esse cristão, ele era perseguido, tá bom? Foi nessa época que morreu Inácio, Policarpo e Justino Marte, que são 3 personagens que citaremos aqui, que está registrado na nossa lição. Nesse século surge os apologistas ou apologetas, como
O que esses apologetas eles tinham? Eles foram defender o cristianismo. Entenda uma coisa, Cristo não precisa da nossa defesa, porque Cristo é o Senhor absoluto de tudo. Agora, a fé e o cristianismo precisam ser defendidos. É o que Judas fala, lutar pela fé que uma vez nos foi dada. Tem pessoas que falam, não, nós não precisamos defender a igreja, porque quem defende ela é Cristo. Sim, espiritualmente é Cristo, mas enquanto movimento visível, o papel de defender a igreja é seu, jovem, é meu, dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos pregadores. E os apologetas, eles surgem justamente com essa ideia. Tanto que no texto aqui eu cito Justino Mártir. O que o Justino Mártir foi fazer? Ele foi defender a igreja, né, diante de uma acusação. O que acontece? Durante o império do imperador Antônio Pio, os cristãos são acusados de canibalismo, porque os romanos passavam em frente às casas que aconteceu a reunião e ouviam eles dizendo, comam do meu pão e bebam do meu sangue. Os cristãos são canibais. E o canibalismo era proibido em Roma. E aí surge Justino Mártir escrevendo um livro que tem por título Primeira Apologia, dirigido ao imperador Antônio Pio, e ele vai defender a fé e defender a ceia. É muito bonito essa parte da história da igreja. É impossível você ler e não chorar quando você lê a história de Justino Mártir. Então, jovem, tenha isso em mente. A igreja precisa ser defendida por mim e por você. A fé precisa ser defendida por mim e por você. Esses apologetas, eles tinham uma coisa muito diferente de nós. Hoje, entenda o que eu vou dizer, e eu não sou nenhuma pessoa quadrada, nem totalmente contra, mas há alguns stand-ups com o título de cristãos vêm sujando, fazendo piadas muito fortes contra a igreja, pisoteando a nossa fé. Muitas das vezes nós damos risadas. Nós, como pentecostais, há stand-ups, pessoas falando em línguas, zombando da nossa fé pentecostal, zombando dos dons espirituais, e nós rimos, nós damos like. Mas que nós possamos assumir a postura que esses apologetas tiveram, defender a nossa fé, defender o nosso movimento pentecostal, defender a nossa igreja, porque Cristo, ele é o Senhor absoluto, mas para defender a igreja, enquanto movimento e enquanto instituição também, Deus deu pessoas, homens e mulheres capacitados e gabaritados para isso. Uma vez falado dessa parte de Trajano e tal, nós chegamos às duas grandes perseguições. Uma começa com Décio, em 249 a mais ou menos 251 depois de Cristo, e Diocleciano, que eu até coloquei aqui, entre 284 a 305. Aqui, né, entre Décio e Diocleciano, Roma vai atrás dos cristãos. Aí aqui são as duas grandes perseguições sistemáticas. Você lembra que eu falei que Nero, que muitos colocam como a grande perseguição aos cristãos, foi, sim, dentro de Roma, foi uma perseguição cruel, os cristãos viraram postes, os cristãos eram jogados, queimados, mas não foi sistemático como foi no período de Décio e de Diocleciano, entre 251 a mais ou menos 305. Esse foi o período mais sangrento, e é nesse período que surge a famosa frase de Tertuliano que nós somos a semente dos mártires. Por isso que fala somos a semente dos heróis da fé.
parafraseando a palavra de Tertuliano, tá bom? Então, só para vocês adentrarem, jovens, dentro do período ali histórico, tá bom? Uma vez feita essa introdução ao período histórico, vamos compreender agora as perseguições dentro de cada um desses imperadores. Como eu disse, eu não vou repetir a revista, aqui vocês têm o conteúdo base, a minha proposta é trazer subsídio. Então nós temos Nero, né? Nero, ele é aquela pessoa que ele vai trazer uma das primeiras perseguições generalizadas de Roma contra a igreja. Quando eu falo generalizado, eu falo dentro de Roma. Por quê? Porque antes de Nero não era generalizado, mas quando Nero ele assume o trono em 18 de julho de 64, depois de um incêndio, onde o povo suspeitava do imperador, e Nero coloca a culpa nos cristãos, que estava crescendo e tomando espaços importantes dentro de Roma, Nero resolve colocar a culpa neles. Uma coisa interessante acerca disso também, os cristãos, eles eram muito reconhecidos também dentro já desse período, devido à sua conduta ética. As pessoas às vezes nos acusam, jovem, de sermos fundamentalistas, preconceituosos. Não estou dizendo que não tem crente cristão que não seja. Mas entendam uma coisa, aonde há democracia, aonde há direitos humanos, ali há cristianismo. Isso não sou eu que falo, os livros de história colocam que os países onde o índice de direitos humanos e democracia é maior são aqueles países que têm uma influência muito grande por parte do cristianismo. E já nesse período, os cristãos eram reconhecidos justamente por quê? Porque eles pregavam contra a imoralidade sexual, contra crimes, contra roubos, entendeu? E isso fez com que os cristãos tivessem certo privilégio entre os romanos mesmo. Os próprios romanos, mesmo não aceitando essa questão deles não adorarem o imperador, mas reconheciam no cristianismo esse seu papel restaurador do homem, né, enquanto ser psicossomático, tá bom? Então, aqui é Nero. Mas vamos avançar aqui. Depois de Nero, nós temos Trajano, que nós falamos aqui. Trajano, o que o Trajano faz para ele ser tão importante para esse período que nós estamos estudando aqui na nossa lição 1? Primeiro, Trajano, ele governou entre 98 e 117, ele estabeleceu aquela que passaria a ser a política oficial do Estado em relação à igreja. Que política é essa? O Estado não deveria gastar recursos caçando os cristãos. Por quê? Porque nesse período aqui já tinha senadores, tinha pessoas importantes que preocupadas com o crescimento do cristianismo e já pensando em colocar meios, leis que viessem impedir esse crescimento. E o Trajano vai falar, não, deixa eles aí, né? Porém, se houver alguma denúncia, aí sim. E quais são essas denúncias? Não invocar os deuses, não adorar o imperador, e para ele ser livre, ele tinha que amaldiçoar a Cristo. E aí, a partir disso, o cristão deveria ser morto. Mas entenda, era somente por denúncia. Roma ainda não vai atrás dos cristãos. Ok? Então, esse é um ponto. Nesse período aqui de Trajano, nós temos aqui no slide que eu estou mostrando para vocês, nós temos a grande perseguição, onde é morto Inácio de Antioquia, né? A tradição diz que o Inácio, que é citado na nossa lição, e a frase célebre dele, sou trigo de Deus, que é a frase também que serviu como base para essa lição 1, a tradição diz que ele conheceu Pedro, foi ordenado bispo de Antioquia pelo apóstolo João, inclusive sucedendo Pedro, foi condenado pelo imperador Trajano a ser lançado às feras em Roma.
E aí ele vai passando, conforme ele vem de Antioquia até Roma, ele vai passando em algumas igrejas, e uma dessas igrejas ele disse: sou como o trigo debulhado de Cristo, que precisa de ser moído pelos dentes das feras antes de se tornar um pão. E depois disso ele foi comido pelos leões e recebido na glória pelo leão da tribo de Judá. A história de Inácio de Antioquia nos traz grandes lições que estão inseridas dentro da revista. E tem uma frase muito interessante que diz que para que muitos possam viver, é preciso morrer. E aí, jovem, você está disposto a morrer? A morrer dentro do contexto da rede social, se necessário for, morrer dentro do contexto, se necessário for, dos amigos, da escola, enfim. Eu não sei qual é o lugar que você olha e fala assim, não, esse lugar aqui, para mim, ele é muito, muito pesado. Eu sofreria muito se eu fosse cancelado. Volto a dizer, a palavra cancelada é a palavra que está dentro do contexto de vocês. Mas esses cristãos, eles foram mortos fisicamente apenas por amar a Cristo. Tá bom? Passando ali de Trajano, nós temos o imperador Antônio Pio. E dentro do Império de Pio, morre Policarpo também, que eu cito aqui na nossa revista. Policarpo, ele foi um discípulo pessoal do apóstolo João, era um homem muito consagrado e foi pastor da igreja de Esmírnia. Diz a história que ao entrar na arena para ser morto, ouviu uma voz que dizia: "Sê forte, Policarpo, sê homem." Ele foi condenado à fogueira e quando o fogo acendeu não teve poder de queimá-lo, por fim o mataram a golpes de espada. Isso é a tradição que diz. Depois de preso por pregar o evangelho, foi inquirido amaldiçoar a Cristo, ao que ele respondeu. Essa frase ela é famosíssima. Por 86 anos tenho sido servo de Cristo e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar de meu rei que me salvou? É sensacional a história de Policarpo. Depois nós temos aqui o Império de Marcos Aurélio. A perseguição aumentou bastante, viu, com o governo de Marcos Aurélio, porque o Marcos Aurélio ele tinha um desejo de restaurar os deuses antigos e aquela coisa da glória de Roma, muito explorada nos filmes, principalmente de gladiadores. Esse Marcos Aurélio, conhecido como um dos grandes estoicos, né? Mas ele castigou os cristãos, porque na mente deles eles eram obstinados por não adorar os deuses de Roma. E depois nós temos Sétimo Severo. Ele procurou estabelecer uma política religiosa sincretista, fundindo todas as religiões no culto ao sol invicto, ao Deus Sol. Aí, nesse período, judeus e cristãos se opuseram a tal política e foram perseguidos. Eu fiz questão de colocar os judeus aqui, porque não foram só os cristãos, tá bom? Teve judeus, aqueles judeus, você lembra aqueles judeus contra a helenização, contra a globalização, por assim dizer? Eles também foram perseguidos e punidos com a morte. Então veja que foi um período bem difícil para os cristãos também. Porém, não foi uma perseguição sistemática. Quem foi que morreu durante o Império de Marcos Aurélio? Eu acho sensacional a história dessa família, né? Um dos martírios que mais impactou e trouxe impacto em Roma foi a da irmã Felicidade e seus 7 filhos. Ela foi acusada de ser cristã e o prefeito da cidade a ameaçou de morte, mas ela respondeu: "Viva, eu te vencerei. Se me matares, em minha própria morte te vencerei ainda mais." Todos os seus filhos morreram na sua frente. O mais velho foi espancado até a morte. 2 foram golpeados por cravas. O quarto foi jogado do despenhadeiro. 3 foram degolados. Tudo isso na frente dela, a fim de que ela negasse. E, por fim, depois de muita tortura, ela foi decapitada.
Jovem, veja só, isso são pequenos relatos dentro da história desses imperadores. Mas se nós lermos a história dos mártires de Fox, se nós lermos os grandes livros aí da história da igreja, né? A história dos heróis da igreja, que é um box com 5 livros, nós teremos histórias assim sensacionais e edificantes, e história que levanta aquela questão: eu estou disposto a ser cancelado por amor a Cristo? Eu espero que você, professor, e você, jovem, esteja sim disposto, porque a irmã Felicidade, ela, sim, ela viveu disposta a morrer por amor a Cristo. Durante o império de Severo também, nós temos a morte de uma jovem, a jovem Perpétua, tá bom? No reinado de Severo, Perpétua, uma senhora casada de 22 anos, de boa família e mãe de uma criança, ela era nova convertida, saída do paganismo, nem as súplicas de seu pai fez com que ela negasse a Cristo. No dia que a conduziram para fora com o irmão e outra mulher chamada Felicidade, que é a que nós falamos, as duas foram atadas em redes e lançadas a uma vaca brava. Os ferimentos de Perpétua não foram mortais, e a população farta, mas não saciada pela vista do sangue, disse ao algoz, né, que aplicasse o golpe da morte. Como que despertando de um sonho agradável, Perpétua chegou à túnica mais, assim levantou o cabelo que lhe caíra pelas costas abaixo, e depois de ter dirigido com voz fraca algumas palavras de animação a seu irmão, ela mesmo se guiou a espada do gladiador, assim, morrendo e expirando dentro da arena dos gladiadores. Então veja que os cristãos viraram espetáculos nesse período sombrio que foi a história do cristianismo primitivo, né? Mas vamos continuar aqui. Também nesse período morreu o bispo Basílio. Basílio foi um dos que pereceram nas mãos de Julião. Ele foi encarcerado e ameaçado de morte. Como ele não negou a Cristo no seu interrogatório, foi ordenado que o corpo dele fosse descarnado a cada dia em 7 diferentes partes, até tudo ficar na carne viva, e assim ele veio a morrer. Também, veja só, a perseguição chegou no alto escalão. Não havia uma posição mais privilegiada do que o comandante de Roma. E Artémio, que foi um cristão convertido, comandante das forças romanas no Egito, foi privado de seu mandato por ser cristão, teve seus bens confiscados e foi decapitado. E aí, jovem, está disposto a perder a vaga na faculdade, se necessário for, mas defendendo a fé, perder o emprego, enfim. Pense aí, a pergunta que fica é: estamos dispostos a ser cancelados por amor a Cristo? Avançando um pouquinho mais, nós temos aí o império de Massimino e Décio. Então, após uma perseguição debaixo do imperador Massimino, a igreja ela passa por um período de paz, entendeu? Só que aí surge Décio. Décio, ele é aquele que fala assim: vamos atrás dos cristãos. O que promoveu essa perseguição sistemática de Décio? As crises econômicas. Então ele procura o favor dos deuses romanos. Como as coisas não melhoram, o que eles falam? É culpa dos cristãos. Porque os cristãos, eles não estão clamando aos nossos deuses. Era um clamor nacional, mas onde fosse o Império Romano, tinha que se clamar aos deuses de Roma. E os cristãos não fazem isso. Então, o que o Décio faz? Ele pega e traz para os cristãos a perseguição. E o Décio, ele vai fazer também uma outra coisa muito interessante. O Décio não tem só a proposta de matar,
mas ele tem a proposta também de fazer muitos cristãos se apostatarem da fé. Então, como que eles fazem? Como que o Décio fazia? Ele não mandava matar tão rapidamente, mas ele ia torturando, ele ameaçava os cristãos ricos, ele ia furtando seus bens aos poucos, a fim de que esses cristãos viessem a sucumbir e negassem a fé, entendeu? Agora, claro, os que resistiam eram chamados de confessores e então eram mortos. Então, veja só que isso traz um grande problema a longo prazo para a igreja, por quê? Porque muitos desses irmãos que sucumbiam depois voltavam para a fé, queriam se reconciliar. E aí teve um dos grandes debates internos, que é o que faremos com esses caídos na fé. Claro, a igreja sempre tem que estar disposta a aceitá-los novamente em sua membresia, aqueles que vêm cair da fé. Avançando, Valeriano, ele é um cristão, ele é um imperador que ele trouxe uma certa paz diante das atrocidades de Décio. Mas aí, logo na sequência, aparece Diocleciano. E é nessa época de Diocleciano que aparece aquela questão dos cristãos serem os grandes mártires. E assim, pessoal, jovem, você professor, Diocleciano, ele não quer saber de denúncia. Aonde tiver cristão dentro do Império Romano, tem que morrer. É diferente do Décio, o Diocleciano não quer nem conversa. Não tem essa de fazê-los negar a fé, não. A nossa proposta é matá-los. Eu quero acabar com eles, acabar com eles. E é basicamente o que o Diocleciano tenta fazer, tá bom? E aí, o que eu preciso compreender? Que tudo isso fez com que, em meados do século III, é, surgisse uma preocupação em decidir qual que era o tipo de religião que seria a religião do império, ou aquela religião do imperador. E aí, em 303, é publicado como eu já falei, um edito contra os cristãos, ordenando a destruição de todos os seus edifícios, livros. Por quê? Porque a ideia de Diocleciano era o seguinte: a culpa de Roma estar caindo, a culpa é dos cristãos, né? A culpa é dos cristãos. Porém, depois de Diocleciano, Galério, um dos imperadores aí, ele vai promulgar ou colocar, trazer à tona um dos primeiros documentos de tolerância, colocando fim às mais cruéis perseguições ao cristianismo, entendeu? Ainda não era vamos dizer assim, um documento de religião oficial, mas era um documento de tolerância. Depois disso vem o grande Edito de Milão, suspendendo as interdições que pesavam sobre as comunidades cristãs, entendeu? Devolvendo os bens sequestrados àqueles cristãos que eram ricos, eram donos daqueles bens. Mas tudo isso é por quê? Porque o cristianismo ele é visto agora como algo importante, entendeu? Como algo importante. E aí é interessante falarmos uma coisa, tá bom? Que formalmente o cristianismo ele passa a ter direito a ser reconhecido a partir ali, não de Constantino, mas Constantino ele foi uma pessoa importante para colocar o cristianismo dentro desse contexto do Império Romano sem ser perseguido. Uma vez compreendido isso, jovens, e a minha proposta que foi trazer um pano de fundo, nós não podemos esquecer dos mártires
do século XX, tá bom? E aí, eu tenho certeza que esses nomes que eu citarei agora, eles levaram em consideração isso. Que ser trigo de Deus significa morrer para nós mesmos e viver a vontade de Deus. Ser trigo de Deus significa morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Ser trigo de Deus significa morrer para nós mesmos e viver para o próximo. E aí, dentro dessa perspectiva, eu não poderia deixar de citar aqui o Bonhoeffer, teólogo alemão, que num período onde a igreja estava se aliando ao discurso de Hitler, ele pregou duramente contra isso, pregou duramente contra o antissemitismo, condenou a cooperação da igreja com o Terceiro Reich e tornou-se parte da resistência ao regime nazista. Como ele não foi o único, né? Nós tivemos também, poderíamos citar aqui, não chegou a morrer, mas Karl Barth também. Karl Barth fez grande oposição, ao nazismo. Inclusive o Karl Barth rompe com o liberalismo e funda o que é conhecida como a neo-ortodoxia, justamente porque a maior parte dos teólogos liberais, que eram os grandes nomes da época, eles estavam, como eu posso dizer, alinhados ao nazismo. E o Karl Barth, o próprio Bonhoeffer, eles se opuseram a isso. Em 8 de abril de 1943, num domingo, como de costume, Bonhoeffer pregou um sermão que tocou profundamente no coração dos colegas de prisão, ao falar sobre a vontade de Deus para a vida de cada ser humano. Depois de orar, a porta da cela se abriu. 2 guardas do Terceiro Reich disseram: prisioneiro Bonhoeffer, prepare-se para vir conosco. Os presos sabiam que estas palavras eram sinônimos de morte. Deduzindo o que lhes aconteceria, se dirigiu aos demais dizendo: para mim isto é o fim, mas também o início. Uma referência direta ao fato de que, para o cristão, a morte é uma passagem para o céu. No dia seguinte, foi enforcado aos 30 anos de idade. Eu fico extremamente tocado. Peço até desculpa pelas lágrimas, mas é impossível não conter diante de uma história tão inspiradora como foi a de Bonhoeffer, né? Outro gigante que faz parte dessa semente, e eu coloco ele como um gigante, é o Humbert, Richard Humbert. Esse ministro ele passou 14 anos como prisioneiro em prisões comunistas na Romênia, torturado, e a única coisa que os algozes, os soldados ali queriam ouvir é: eu nego a Cristo. Mas ele não negou a Cristo. Ele ficou 14 anos preso, sendo castigado, mas nunca negou a fé. O pastor Humbert, ele escreveu vários livros que foram traduzidos para mais de 70 idiomas. Ele foi rotulado várias vezes por líderes cristãos como a voz da igreja subterrânea e o Paulo da cortina de ferro, né? Aqui é o livro, eu recomendo, viu, jovem, vocês lerem esse livro, Torturado por Amor a Cristo, onde tem os relatos aqui que toca só de ler. Durante 14 anos de prisão, o pastor Richard Humbert sofreu torturas brutais enquanto sua esposa Sabina foi tratada como escrava em um campo de trabalho forçado. Seus únicos crimes foram a fé e o testemunho de Jesus Cristo. Ainda assim, eles amaram seus inimigos e procuraram ganhar seus torturadores para Cristo. Para Cristo. E assim, eu quero finalizar essa aula dizendo o seguinte: que se nós mergulharmos na história da igreja, nós temos aí muitos nomes.
Como eu disse, eu citei aqui Clemente de Roma, que amarraram uma corda ao seu pescoço e lançaram no mar. Nós temos aqui Policarpo, Inácio de Antioquia, Justino Marte. Nós temos o Bonhoeffer, nós temos o Humbert. Mas nesse momento, enquanto você está assistindo essa aula, na Coreia, na Síria, em muitos países, até aqui no Brasil, muitos cristãos estão sendo perseguidos. E o seu único crime? Amarem a Jesus acima de tudo. Que Deus abençoe vocês, que esse subsídio venha enriquecê-los, que vocês leiam, que vocês possam ler e ser tocados pela história desses homens que plantaram, e que chegamos aqui hoje é porque eles plantaram, regaram com seus próprios sangue. E que você possa responder essa pergunta: até onde você irá por amor a Cristo, por amor à igreja? Você está disposto a ser cancelado para defender ou por defender a igreja? Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima.